A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, diga uma coisa pra mim. Vocês que é diarista, doméstica, assim como eu, vocês procuram saber a casa onde vocês estão trabalhando? Vocês pegam tipo que referência das casas onde vocês vão trabalhar, onde vocês vão passar a maior parte do tempo de vocês? Porque eu não pegava, não. Até o dia em que eu passei um ar puro dentro de uma casa, aí eu comecei a procurar saber quem são as pessoas que estão me contratando. Antes, assim, eu estava precisando trabalhar, aí eu sabia, né, ali a pessoa me indicava ali, tal lugar assim tá precisando de uma empregada. Aí eu simplesmente ia, combinava e ficava trabalhando, mas eu nunca procurei saber assim, quem é que está me contratando, o que eles fazem da vida, quem são eles. Nunca procurei. Aí quando eu já trouxe aqui 2 vídeos falando do cuidado que as pessoas têm que ter, né, antes de contratar uma diarista, antes de botar uma diarista dentro de casa, eu achei interessante também trazer esse vídeo. Falando dos cuidados que uma diarista tem que ter antes de entrar em uma casa para trabalhar. Os cuidados básicos que a gente tem que ter para não se enfiar em, quando diz mamãe, em caminho de 11 varas, na hora que a gente vai se enfiar na casa de alguém, porque quando a gente é contratada como doméstica, a gente vai passar 8 horas da nossa vida dentro da casa dos outros. Às vezes, né, tem gente até que ultrapassa essas 8 horas, então às vezes a gente fica mais tempo dentro da residência dos patrão do que dentro da nossa residência. Então é interessante a gente saber aonde é que a gente está ficando 8 horas da nossa vida todos os dias. Deixa eu contar para vocês essa minha experiência com essa residência. Eu estava trabalhando na casa, gente, o sol está batendo bastante aqui, não dá para ver direitinho, né? Eu gosto de gravar aqui, porque aqui é na escrava. Eu estava trabalhando em uma casa onde tinha 3 crianças. E eu trabalhava ali, eu era fixa, de segunda a sábado. Tinha uma pessoa para me ajudar, né? Tinha a minha faxineira que ia ali 3 vezes na semana. E a minha função era cuidar das crianças e não ter a casa limpa, mas a minha prioridade era as 3 crianças. Eram um garotinho pequenininho e 2 mocinhas. E toda tarde eu tinha que sair com as crianças para levar na pracinha que tinha na quadra mesmo ali onde eles moravam. Normalmente eu ia com mais novo, às vezes eu levava as 2 menininhas, mas o garotinho era de lei. Toda tarde, se não tivesse chovendo, eu tinha que sair, porque ele era muito agitado, para acalmar ele, aí para cansar ele, né? Aí eu ia com ele na praça ali, que era na mesma quadra da casa deles. Então toda tarde eu ia ali. E quando as meninas não queriam ir, eu avisava, né, os tais, se eles podiam ficar, sempre falava, olha, pra eu ir com elezinho e deixar as meninas aqui, ou leva todo mundo, que as meninas às vezes não queriam ir, queria ficar em casa. Até porque o Tarquinho nós tinha mais brinquedo pequeno mesmo, nós trailezinho mesmo. Aí, gente, o que acontece? Um dia, esse bairro era um bairro muito tranquilo. E bairro de rico, gente, não é comum ficar vizinho em beira de rua, ficar, sabe, aquele movimentozinho de pessoas conversando em beira de rua, carro parado na frente da casa dos outros, normalmente os carros param na trota e a garagem, na frente da trota da garagem. Não é comum, se um carro parar na frente da casa dos outros, ficar ali toda a vida. Não é comum. Bairro de classe média alta não tem essa movimentação que tem no bairro de pessoas humildes. Não tem, né? Num bairro assim, de classe média baixa, que tem, né? Todo lugar tem gente na rua o tempo todo, tem gente conversando. Qualquer hora, você sair na rua, vai ter gente ali, vai ter movimento. Bairro de rico, não. Bairro de rico, eles mal sabem quem são os vizinhos. Só se quando sabe só de nome, nem sabe quem é direito, porque não se vê, não se fica em rua. Acho que deve ser até feio, né? É feio ficar em rua. Então eles não ficam. Até porque bairro de rico eles têm mais o que fazer, né? Quando sai em rua é quem? As entregadas que vai dar uma volta com a criança por ali, vigiar a criança de bicicleta, mas os donos da casa se não vê. E quando é as entregadas também que vai dar uma volta com as crianças, assim, quando eu ia, normalmente tem um horário ali onde todo mundo vai. No caso era tarde, assim, no final da tarde, tanto que você não vai ficar andando na rua com a criança no sol quente e a hora que você tem que fazer as coisas. E nesse dia eu achei estranho que tinha um carro parado em frente ao portão da casa dela. Um carro com vidro todo escuro, gente.
E esse carro parou ali, deveria ir por volta de 1 e touca, e já era quase 4 horas da tarde, nada daquele carro sair, e nada de eu ver ninguém também, porque o carro era escuro, eu não vi ninguém descer dali. E eu achei esquisito. Aí eu liguei pra ela pra perguntar se eu podia deixar as meninas, e expliquei. Olha, tem um carro aqui que tá aqui desde cedo aqui. É confiável deixar as meninas? Até porque naquela semana tinha tido um assalto numa casa atrás, na rua atrás da dela. Então a gente já tava meio, tudo que meio que assustado ali, né? Já na vigilância. E aí o que aconteceu? Ela foi e falou assim, tem um carro parado aí? Então não vai não. Então fica aí. E aí passou uns 10 minutos que a toca ela me liga. Ela falou assim, NASA, tranca as janelas da frente, que a janela da frente era muitos blindex, assim, e ela botava a cortina clarinha. Lá de fora dava pra ver quem tava dentro da sala. Ela vai e me fala assim, já te viram aí? Já viram as crianças aí? Eu falei, não sei, provavelmente, porque a gente já foi lá fora um monte de vezes. E a varanda dela era aquele portão só de grade. Ou seja, quando a gente vai na varanda, quem tava fora vai ver, não tem nada que tapasse ali. Provavelmente, os crianças estão brincando, fez barulho, ela falou assim, vai lá pro quarto, tranca as janelas da frente, tranca as portas, e vai lá pro último quarto, que era o quarto das crianças, que era mais para trás. Vai lá pro último quarto e fica lá com as crianças. E evita de deixar as crianças fazer barulho, e evita de deixar as crianças ir lá na frente, não deixa. Pega alguma coisa, senta lá e fica lá com eles. Aí eu já me assustei, falei, misericórdia, o que tá acontecendo? Aí nisso, toda hora ela ligava, só que ela ligava pro telefone da casa, porque eu não tinha celular, tava sem celular. E ela ligava pro telefone da casa. E o telefone da casa era um barulhão, o telefone residencial fazia um barulhão. E eu ligava e perguntava, tá aí ainda? Tá aí ainda? E eu, tá aí ainda? Tá. Até que uma hora, acho que a pessoa deve ter escutado o telefone tocar, né? Toda hora a pessoa deve ter escutado lá de fora. E uma hora aquele carro sumiu. E aí ela vai e me pergunta assim, teve uma hora que a Neri ela perguntou, o carro tá aí ainda? Eu falei assim, não, agora saiu. E a Donita me faz o quê? Então você faz o seguinte, tranca a casa e dá uma volta no quarteirão e vê se esse carro não tá em outra rua. Pois lá fiz eu, né? Tranquei a casa, fiz que ela tava não andando. Daí assim, como que sem as crianças, com as crianças trancadas dentro de casa. Como assim, quem não quer nada, dei uma voltinha no quarteirão, bem rapidinho, que ali eu já não sabia o que estava acontecendo. Tava morrendo de medo, né? Dei uma volta no quarteirão. Pois do jeito que ela pensou, o carro estava mais em outra rua, o carro desconfiou que a gente tinha visto ele ali, que a gente tinha desconfiado dele. Estava em outra rua e não era um carro só, não, era 2 carros. Eu não tinha visto até então, não tinha visto o outro. Estava em outra rua. Retornei para ela e falei. E daqui a pouco, gente, só tô vendo chegando gente na frente da casa dela, parentel do marido dela. E daqui a pouco chegou o marido dela, acompanhado do Izone da Lei, que eu acho que não pode falar aqui o nome, acompanhado do Izone da Lei, né, filho, na casa dele. Aquela movimentação, aquele falatório, de Jesus, o que está acontecendo? Pois é, o esposo dela teve que chamar o Izone da Lei para conseguir entrar na casa dele. E eu falei, gente, o que está acontecendo? E é claro que eu não ia perguntar, que é uma falação. Pois então, o moço, o dono da casa, o patrão, estava metido com tudo que é coisa errada, inclusive passando cheque sem fundo, e o Zone estava ali para cobrar dele. Quando eu falei com ela que os carros estavam ali, o medo dela era o quê? Que eles entrassem e pegassem as crianças, né, deles, tirassem as crianças deles e fizessem, né, como refém, uma coisa assim. Menina, desde esse dia, e o medo de eu ir trabalhar no outro dia. Foi aquela movimentação, aquela falação, deu na hora de ir embora, foi embora, mas e o medo de trabalhar no outro dia? Porque todo dia vinha isso na minha cabeça. Eles vão pegar uma criança dessa aqui, comigo tava tudo bem, né? Porque eu já ia pegar entregada pra quê, né? Utilidade pra eles eu não teria, utilidade nenhuma pra eles. Mas o meu medo era as crianças. Ela vivia saindo e meu medo ficava ali, meu Deus, se acontece alguma coisa com as crianças. Até que ela também começou a ficar com muito medo. E eu pensando, gente, eu tenho que sair daqui, eu tenho que pedir demissão. Só que eu trabalhava ali registrada, tinha que pedir demissão, mas não podia ser assim, papum. E também como que eu ia chegar pra ela e falar pra ela, olha, eu vou pedir demissão porque vocês não são de confiança e eu não quero ficar aqui. Nessa época eu era muito tímida, gente. Hoje eu não sou tanto, não. Mas nessa época eu era muito tímida, eu tinha muito medo de falar as coisas.
E aí, né, filha, graças a Deus que ela também ficou muito assustada com a situação. Nessas alturas, o marido dela saiu da cidade, tá? Depois desse dia, ele deixou a mulher e os filhos na cidade. E ele, né, neteu o pé da cidade, tá? Porque ele ficou com medo de dormir na casa. Ele neteu o pé da cidade. Graças a Deus, ele arrumou um lugar para eles. Arrumou o negócio deles fora daqui, bem longe da cidade. E levou a mulher e os filhos. Eu não precisei pedir demissão. E aí eu comecei a analisar, né, quem era aquela família. Gente, não somente eles, mas toda a família atolada em coisa que não prestava. Era trino. Aí tinha uma colega minha que trabalhava na casa de um irmão dele. E aí essa colega minha veio me contar que o irmão dele ainda era pior. E que inclusive um dia, ela também era muito tímida, e o pagamento era por quinzena. E um dia a esposa dele pagou ela, o dinheiro, estava faltando um dinheiro. E aí ela falou assim, fulano não deixou o dinheiro para você, e a menina precisando. E ela disse que ali todo dia ela botava o almoço, né, na hora do almoço, o homem estava em casa, a maioria das vezes na hora do almoço, e ela doida tá codrada, doida pra falar, e ela com vergonha de falar, com vergonha de codrar. E um dia ela tomou coragem e falou assim, seu fulano, eu não quero acomodar o senhor não, mas é que ficou faltando X no meu pagamento, eu tô precisando, o cartão tá gasto, ele olhou pra cada mulher dele e falou assim, tá faltando o quê? É a X. Vocês acreditam que ali começou a briga de casal? Pois a dona da casa tinha pego o dinheiro da empregada para comprar uma calça que ela queria e falou que o marido não tinha deixado? Pois é, gente, desse nível. Ou seja, aquele dinheiro entregado, se ela não falava, ele sabia que ela não ia ver nunca mais. Porque era uma coisa ali que ela surruteou da empregada, em vez de surrutear do nariz, surruteou da empregada. E ficou bem quieta. Não falou pro marido, não pediu outro dinheiro do marido. E essa menina não fala, ela ia ficar sem o dinheiro dela. E ali essa menina estava me contando, olha, na casa deles é pior ainda do que você está me contando. A referência do homem é péssima e eu também estou indo embora. Porque o homem já deu golpe em todo mundo na cidade e ela também ficou com medo que isso acontecesse na casa dela. Então, até então, eu não tinha o hábito de pedir referência de onde eu estava trabalhando. Pedir não tem como você pedir referência aos seus patrões. Mas hoje em dia eu procuro saber. Lá não sei onde tá procurando um diarista. Eu procuro saber, quem são eles? Como é que são? Trabalham em quê? É dono do que mesmo? Que bonito? Eu procuro saber o que eles estão fazendo. O que eles fazem na cidade. Eu procuro sempre saber. Antes eu não procurava saber, não. Hoje em dia eu me preocupo com isso, sim. A não ser que a pessoa trabalhe por agência, né? A não ser que seja diarista indicada por agência, porque aí a agência deve se responsabilizar por isso. Não tem que se preocupar com isso. Mas agora a gente que vai assim no tete a tete, condenar no tete a tete, eu acho que de extrema necessidade você procurar saber quem é, como que, ver com a entregada que tenha saído, por que saiu, como é que era lá, o que eles faziam, trabalho de quê, procura saber se as entregadas que ficavam lá ficavam muito tempo ou se é aquela casa que tem rodízio de entregada, porque se é uma casa que tem rodízio de entregada, eu já nem vou. Agora se é um caso que a entregada fica ali 2, 3 anos entregada, eles são antigas, custa sair, aí já é uma referência legal. Poxa, se as pessoas ficam bastante tempo, é porque são pessoas que realmente é família, porque nem toda casa que a gente chama, eu vou trabalhar em casa de família, nem toda casa é considerado casa de família. Às vezes você está se metendo, você vai trabalhar e está se metendo em uma grande confusão que você nem sabe. E o meu medo também era que eu tinha a chave da casa. O meu medo era que essas pessoas, né, que queriam conversar com o meu patrão, a hora que eu estivesse entrando, aproveitasse para entrar, me forçasse a abrir o portão, alguma coisa desse tipo. O meu medo era esse. Porque se isso acontecesse, gente, a corda só arrebenta pro lado mais fraco. Vocês acham que se isso acontecesse, eles não iam falar que ela tá combinada com eles, ela facilitou para eles entrar? Eles iam fazer isso. Se acontecesse de um dia eu chegar para abrir o portão e eles me jogar para dentro e entrar junto, vocês acham que eles iam falar que a culpa era deles? Não, a culpa seria minha. Até eu provar o contrário, até a entregada provar o contrário, que não tem nada a ver com isso, eu estaria metido em confusão. Eu ia falar que eu facilitei, que eu ajudei. Então é isso, gente. Eu achei necessário ter esse vídeo aqui no canal, porque eu sempre falo dos cuidados que a pessoa tem que ter ao contratar. Mas raramente eu falo
do cuidado que a gente tem que ter ao ser contratado também. Então essa foi uma da minha experiência, trabalhando com mais de 20 anos de doméstica, então essa é uma das minhas experiências. Depois eu trago outras por aqui, porque são muitas experiências dentro das casas, só que depois desse dia eu fiquei nas estertas. Fui perdendo com o tempo, fui perdendo a timidez e fui ficando nas estertas, nas atentas. E é isso, gente, ó. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.